A excomunhão é a punição máxima que a Igreja Católica pode aplicar aos seus fiéis. Ocorre quando alguém pratica a profanação de símbolos. Já viu aquela galera que faz xixi na cruz, por exemplo? Pois é, isso é uma profanação. Tem também o caso de heresia, de aborto ou de quem cria uma outra igreja, por exemplo. O excomungado ou cancelado é proibido de praticar os sacramentos católicos, como a comunhão, casamento, batismo e funeral católico. Muitos eclesiásticos e até pessoas famosas já foram excomungadas da igreja, alguns formalmente, outros por si próprio, como uma autoexcomunhão, quando nega a doutrina da igreja. Mas ser excomungado não quer dizer exatamente que você ganhou uma passagem só de ida para o inferno. A punição ocorre na terra mesmo. É prevista pela própria igreja a reversão desse cancelamento, se houver um arrependimento sincero. Esse aqui é o problema, não é? Vamos ver agora alguns famosos ou celebridades do presente e do passado que já foram excomungados pela igreja. Começando por Adolf Hitler. Se esse nem o diabo queria, por que a igreja iria querer? Mas houve uma controvérsia se ele foi ou não cancelado formalmente pela igreja, porque o Papa Pio XI, em 1933, assinou um tratado com o governo nazista, uma espécie de concordata de não agressão, o que obviamente não foi cumprido pelo Zé Ruela nazista. Antes, porém, em 1931, bispos de pelo menos 3 congregações alemãs declararam a incompatibilidade da doutrina do partido nazista com o cristianismo. Óbvio, o conceito de raça pura e superior do arianismo vai contra os princípios cristãos de igualdade, proibindo seus fiéis de se aliarem ao partido de Hitler. Ele e sua turma do Partido Nacional Socialista foram cancelados pela igreja. O próximo da lista também foi um ditador, Fidel Castro. Fidel, sendo comunista de carteirinha, foi outro cancelado pela Igreja Católica. Logo após a Revolução Cubana e nos anos seguintes, o ditador cubano fechou escolas católicas e expulsou mais de 100 padres de Cuba. Aí já viu, né? Cancelamento. Fidel teve a honraria de ser cancelado pelo próprio Papa João XXIII, que o fez com base em um decreto do Papa Pio XII que previa a punição para todo católico que se declarasse comunista. Já pensou hoje em dia? Com o tempo, houve distensionamento entre a Igreja Católica e o comunismo, com encontro entre papas e líderes políticos comunistas, mas a Igreja Católica nunca reverteu formalmente a excomunhão de Fidel. Então ele continua cancelado até hoje, após a sua morte. O próximo da lista é brasileiro, Padre Cícero, que para muitos brasileiros já é um santo, mas a igreja não o vê bem dessa forma. Apesar de sua figura atrair todos os anos cerca de 2,5 milhões de romeiros a Juazeiro do Norte, no Ceará. O seu sucesso e calvário começaram quando, em 1889, na paróquia da Nossa Senhora das Dores no Juazeiro, a hóstia de uma beata chamada Maria de Araújo verteu sangue. Esse suposto milagre começou a atrair romeiros para a cidade. Porém, a igreja não reconheceu o milagre, inclusive o classificou como superstição e o proibiu de falar sobre esse assunto. Mas ele continuou e até estimulou as pessoas a acreditarem. Posteriormente, ele acabou sendo excomungado, cancelado pela Santa Sé. Padre Cícero se tornou político e foi o primeiro prefeito de Juazeiro quando o município foi emancipado. Em 2015, o Papa Francisco reabilitou o Padre Cícero. Aí uma reversão da excomunhão após 80 anos da sua morte. Será que agora Padre Cícero pode se tornar santo oficialmente? Já existe um processo de beatificação do padre. Primeira mulher da lista, Sinéad O'Connor. Cantora pop que fez muito sucesso nos anos 90, principalmente pela sua versão da música Nothing Compares to You, a irlandesa fez de tudo para que fosse excomungada. Será que era por marketing? Em um programa de televisão americano, ela rasgou a foto do Papa João Paulo II, mas só conseguiu essa honraria de ser cancelada quando ela foi ordenada sacerdotista por uma igreja cismática da França. Uma igreja cismática é uma igreja que se forma separando da principal, o que é previsto no direito canônico, que se a pessoa fizer isso, fizer parte dessa igreja que se separou da igreja católica, ela é punida com a excomunhão. Hoje em dia, Sinéad O'Connor já não faz mais sucesso como antes e vive uma vida bastante conturbada. Inclusive admite que tentou suicídio algumas vezes. Agora mais um brasileiro.
O cantor Adair José fez muito sucesso na década de 70, vendia milhões de discos. Porém, em 1977, lançou um polêmico disco intitulado O Filho de José e Maria, que era uma espécie de ópera rock que contava a história de um Jesus contemporâneo que se deparava com a descoberta da sexualidade e o uso de drogas, um escândalo para a época. No ano seguinte, o bispo de Cuiabá excomungou publicamente o cantor. A partir daí, a carreira de Adair José entrou em decadência, com shows cancelados, perseguições e o afundamento no abuso de álcool e drogas. Até hoje ele tenta retomar o sucesso do passado, mas continua cancelado pela igreja. Chegando ao fim da nossa lista, temos Madonna. Ela é uma cantora de sucesso incontestável, a rainha do pop há décadas. Mas as diversas polêmicas com a Igreja Católica ajudaram muito a popularizar a cantora ao longo dessa sua carreira. A cada polêmica, mais e mais discos eram vendidos. A cantora foi rejeitada pelas autoridades religiosas do Vaticano em pelo menos 3 ocasiões. Uma quando colocou fogo em uma cruz no clipe de Like a Prayer, dos anos 1990. Outra quando simulava masturbar-se no palco da turnê Blonde Ambition. E quando se crucificou em um show nos Estados Unidos. Imagina isso. Oficialmente, nenhuma autoridade eclesiástica veio a público excomungar a cantora, mas pelo jeito nem precisava, né? Você gostou desse vídeo? Para ver mais publicações desse tipo, dá um like, siga o nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão nossas publicações.